E às vezes eu acho engraçado o quanto mais sinceros os quadros ficam, mais me cansam de fazer. E essa é a grande brisa desse quadro de hoje. Comecei a fazer um quadro focado em leveza e parece que leve foi o começo, estímulo, e aí, como eu não controlo nada, as ideias só vieram e o quadro foi se transformando numa coisa totalmente aleatória. Isso me causou algumas reflexões. Olá, eu sou Leonardo Freund e esse é mais um Freundlândia, onde eu faço um quadro, coloco músicas minhas e reflexões sobre tudo isso. E o quadro de hoje me bagunçou bastante. Parece que quando eu tava fazendo, pensamentos vinham e influenciavam totalmente na pintura, o que é o desejado para essa coisa que eu chamo de arte intuitiva. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que cada quadro que eu faço é um trabalho bem grande, um trabalho psicológico e pessoal. É muito curioso poder vivenciar isso. E esse é o resultado desse quadro de hoje. Acho que tô testando formatos novos de Freundlândia, sem tantos textos filosóficos e mais sincero e direto, assim como é o quadro. Então, enquanto eu briso nesse quadro, vamos ouvir músicas e ver o processo de criação desse quadro que vai fechar esse buraquinho aqui em cima, dá pra ver, né? Aqui também eu preciso fechar, eu tirei aquela coisa de carrinhos, não tava fazendo sentido nenhum, mas depois eu preciso trocar isso aqui. E fora também que eu acho que anda ficando um pouco pesado fazer vídeos, então semana passada eu não fiz, foi a primeira quebra em 2 anos, e foi bom porque me trouxe algumas reflexões e alguns planos. Talvez eu faça ainda um vídeo longo ainda esse ano, depois só ano que vem. Mas enquanto isso, bora ver o quadro. E foi um quadro que eu tentei trazer um pouco mais de leveza. E a leveza não vinha. Aliás, ela veio, foi interessante. O começo parecia uma coisa meio hematoma quando tava ficando saudável, que começa a ter cor de pele de novo, um rosado, vai voltando. E aí eu continuei fazendo coisas e tentando fazer umas linhas e seguir outras ideias, ainda usar essa coisa do neon, que tá sendo uma coisa bem forte atualmente. Eu comecei a fazer as coisas, parece que não era pra ser assim, do jeito que eu planejei. O que tá tudo bem, porque faz parte da arte intuitiva. Eu comecei a usar muitos elementos, pensamentos, e começaram a invadir várias ideias na minha cabeça, vários pensamentos, e o quadro foi tomando a forma que ele devia ter. Senti que era um resgate, ao mesmo tempo que tinha leveza, o relaxamento. Era uma ideia de poder trazer outros elementos que talvez não estivessem sendo pensados ou vistos dentro da minha cabeça, e eu acho que todos esses elementos simbolizaram bem isso, o que me deixou muito pesado também, porque sempre que a gente acha que está num processo de melhora, de inovação, de leveza, de acalmar e tudo mais, vem uma grande bomba mostrando que na verdade nem tanto assim, e que na verdade não são bombas, e sim talvez as coisas surjam porque o modo que você tá permita sentir essas coisas para poder resolver. São elementos que estavam guardados porque não era a hora deles, e eles vão surgindo, as coisas vão se tornando mais claras, e é sempre na hora que a gente acalma, porque é um momento talvez de maior sabedoria, maior percepção, e as coisas vão surgindo e são mais elementos para bagunçar a cabeça, mais elementos para você trabalhar, e isso é infinito e às vezes cansa, como foi a canseira que me deu fazer esse quadro. Extremamente cansado, demorei umas 4 horas para fazer. Comecei a usar elementos antigos, eu não tava usando mais mandala, e eles começaram a surgir de novo, aparecer e virar complemento em vez de foco. E aí eu fui caminhando e pondo os elementos, e dentro da minha limitação artística, a graça de todo artista é a sua limitação, porque é a sua limitação que cria uma marca, que cria um estilo, que cria um modo de você fazer as coisas. E acho que foi consolidando e virou uma ideia de parecendo multiversos que se sobrepunham em momentos diferentes, e eu não conseguia fazer parte de nenhum universo. E esses multiversos dominavam cada pensamento e área de pensar ou da vida. Parece que fica suspenso. É como se estivesse mergulhando, todas as realidades estivessem ao seu redor e elas fossem surgindo e te contando coisas e te mostrando coisas para você repensar, para você revisitar, para você olhar com um olhar mais positivo de uma fase nova. E acho que isso foi o mais curioso desse quadro. Inicialmente eu queria fazer esse quadro mesmo só para fechar o buraco ali em cima. E como eu tô cansado, esse quadro também trouxe outros elementos de mostrar a minha canseira em relação a estar nessa coisa frenética de trabalhar, pensar em editar e fazer quadros e tudo mais. E aí me frustra,
porque eu queria estar produzindo mais, fazendo mais coisas, e também cansa porque tem muita coisa junto acontecendo, trabalho, fazer os conteúdos, terapia, a vida, tudo. E é como se esse quadro fosse um aviso para isso, como se ele estivesse mostrando que são muitos elementos sobrepostos, são muitos papéis tomando 100% o tempo todo. Em vez de eles terem seus momentos, eles brigam entre si para ver quem que domina mais. E existem coisas que são foco, que iluminam e que explodem, chamam mais atenção, ao mesmo tempo que tem coisas que são mais cinzas e têm o seu valor, mas elas estão paradas e precisam de movimento. Algumas coisas mais duras que precisam de linhas e tudo mais que estão sendo apagados, e fica uma grande brisa e farofa do que seguir. E eu terminei de fazer esse quadro um pouco irritado, um pouco cansado, um pouco frustrado. Eu precisei descansar e fazer alguma coisa e trazer outros elementos. No caso, por exemplo, coloquei um incenso que eu gosto bastante, que é aquele safal. E aí o quadro fez mais sentido, me trouxe uma ideia de temática mais indiana. E o quadro foi esse aqui. Acho ele bem maneiro, acho ele bem interessante. Tem esse dourado, né, esse cobre aqui, alguns dourados. Tem esses neons que na luz azul eles dão uma outra cara, né? Não que tenha algum propósito maior. Vou colocar essa luz aqui azul. Então você põe mais focado neles, ó. Ele brilha no neon. Basicamente são esses laranjas. Esse é um quadro interessante, é um quadro que me fez pensar muita coisa, é um quadro com vários elementos e pensamentos novos e antigos que caminham para algum lugar. Talvez coisas para se pensar para uma nova fase. Acho que vai ser isso. Eu vou ter esse quadro, vou ter mais um quadro, alguns outros elementos que segui para terminar outros projetos que eu propus a fazer estão no meio do caminho e eu não tô tendo energia, tempo e vontade de fazer. E eu tenho uma mania de querer finalizar as coisas que eu começo, então eu vou ficar um pouco bitolado se eu não terminar esses outros projetos. E é mais ou menos isso. Um Freudlândia bastante reflexivo, onde um quadro que era para ser simbolismo de talvez paz ou resoluções, na verdade ele mostrou que isso não tem pausa, é o tempo todo. Eu acho que essa é a grande graça da vida, resolver problemas. E é isso que move a gente, porque a cada problema é um patamar novo, e cada patamar novo que a gente chega são novos desafios. Então essa é a vida e que tudo isso nos leve para um lugar melhor. Então até o próximo vídeo, que vai ser uma pá de brisa.